Isso, a gente vai falar sobre avaliação de desempenho. Então, a avaliação de desempenho da PEI. Lembrando que assim, né, a gente teve uma live na sexta-feira, está disponível no repositório, então tem 50 minutos aí para vocês ouvirem, tem todos os detalhes, a gente conta como vai funcionar, quais foram as mudanças, mas tem alguns pontos que a gente quis retomar hoje, até porque na segunda saiu a portaria que deu as datas, né, e aí vocês podem acompanhar melhor o cronograma, e como a gente já teve um começo de avaliação acontecendo, uma primeira interação no sistema, a gente já tem algumas dúvidas que apareceram que eu quero sanar para todo mundo aqui rapidamente. Então, primeiro, só retomando, né, a gente lançou a resolução 61 na sexta-feira e na segunda-feira a portaria conjunta que definiu as datas e que a gente mudou muito da avaliação, né? Então, essa resolução, ela alterou duas resoluções antigas, uma de atribuição e uma de avaliação, e a gente tirou o que era avaliação de competência e resultados para colocar no lugar essa avaliação que a gente chamou de formativa e somativa. E aí tem lá na resolução explicando tudo. Coloquei aqui o que a gente considerou que são os 3 pontos de maiores mudanças mesmo, né? Além da ideia da avaliação mudar, tem 3 mudanças ali no que está escrito na resolução que fazem sentido explicar por aqui. O primeiro são as atribuições do professor intérprete de Libras, porque antes não tinham atribuições específicas. Então a gente deu aí um caminho, algumas atividades a serem realizadas por esses professores que estão nessa função. O segundo é a criação dessa nova modalidade que a gente chamou de realocação dos profissionais. Ou seja, o profissional que o diretor optar por tirar da escola dele, da escola PEI dele, não está sendo necessariamente cessado do programa. A gente pode realocá-lo em outra escola do programa, junto com o credenciamento dos outros profissionais. Então, quando vocês forem ver na avaliação, não vai estar escrito lá cessação. O diretor vai fazer realocação. A cessação quem faz é a diretoria, o diretor faz a realocação porque ele está tirando da escola dele e não do programa como um todo. E a terceira coisa é a simplificação do modelo da avaliação 360, né? Então a gente tem menos questionários, menos perguntas, as perguntas são mais simples e diretas. E então, conforme vocês forem experienciando essa avaliação, vocês vão ver que a mudança foi nesse sentido. Agora vamos para o cronograma. Então a gente teve a regularização dos registros no sistema, que vocês já fizeram, e agora o sistema está aberto para conferência dos participantes. O que é isso? Vamos lembrar que a conferência não é a mesma coisa que se fazia antes, antes a gente fazia distribuição de questionários. Agora a gente faz conferência dos participantes. Por quê? Os questionários estão distribuídos automaticamente. Agora, vocês só precisam olhar e ver se vocês querem tirar alguém dos avaliadores ou dos avaliados. Então, é só essa diferença. Vocês podem retirar alguém que não é para avaliar ou não é para ser avaliador, a data está errada, essa pessoa não está frequentando, alguma coisa assim, vocês podem retirar, senão os questionários vão rodar automaticamente. Se vocês não mexerem nessa parte, os questionários vão ser distribuídos da maneira que está configurado. E o que tem também nessa parte é a distribuição das PEIs de 7 horas. Então, para as PEIs de 7 horas, a gente pode mudar a equipe gestora para deixar para só manhã, só tarde, só com uma parte dos professores, só para outra parte, porque a gente sabe que tem alguns vices, alguns CGPGs que só atendem um turno ou que só atendem outro, especialmente nas escolas grandes. Então, isso é o que a gente está fazendo esses dias. Aí a gente tem a terceira parte, que é o preenchimento dos questionários em si. Então, essa é a parte que todo mundo participa, preenche seus questionários. Depois a gente vai ter o preenchimento dos questionários pelos diretores, que vai ser um pouquinho depois. E aí a gente disponibiliza o painel na sede para diretores e dirigentes. A gente já explicou sobre o painel na outra live, não vou retomar aqui agora. E por último são as devolutivas. Lembrando que a gente recomenda começar pela devolutiva dos profissionais que vão ser realocados. Porque como eles já estão sendo realocados, eles são seus primeiros a serem informados. Depois vocês têm até o final do ano para fazer a devolutiva dos profissionais como um todo da escola, para fazer as avaliações. Eu vou também trazer alguns pontos que já estão surgindo de dúvidas e que a gente... então, desculpa, vamos lá. Tem esse slide ainda das dúvidas. Então, para dúvidas, só para lembrando, para a gente não ter muitas dúvidas chegando por caminhos diferentes, a gente não dá conta dessa demanda, a gente pede para seguir esse fluxo, né? Então, qualquer dúvida que aparecer na escola, conversa com o diretor vai falar com o supervisor e o supervisor vai falar com a gente. No caso, vai falar pelo canal avaliação.pay, que a equipe do CEMOV no CGRH responde as dúvidas. Então, a gente consegue dar essa direcionada.
Eu vou trazer aqui algumas dúvidas que já apareceram, porque aí a gente não vai precisar sanar elas de novo, vocês já ficam sabendo, porque muita gente tirou essas dúvidas. Primeiro, a database dos alunos, tá na portaria, é 5 de julho também, tá? Então, dia 5 de... a ideia é que os alunos que avaliam são aqueles que entraram no primeiro semestre. Quem entrou no segundo semestre não vai ser avaliador, porque ainda não conhece direito os estudantes, os professores. Então, a gente colocou essa database para os estudantes. Quem entrou no segundo semestre não avalia, e vocês podem retirar esses dias na conferência. O segundo ponto é do CGPAC. Muita gente falou, o CGPAC não está aparecendo como avaliador, só como avaliado. Lembrando que no sistema o CGPAC tem 2 perfis, perfil de gestão e perfil de professor. O CGPAC avalia como perfil de professor, tá? Ele não avalia como perfil de gestão. Então, quando aparece lá que o CGPAC não está avaliando, é porque ele já tem um outro perfil, que ele é professor normal de sala de aula e que ele vai avaliar naquele perfil. Então, não se preocupem com isso. O único CGPAC que vai avaliar é o CGPAC de linguagens, porque a gente colocou uma avaliação específica que o CGPAC de linguagens vai fazer sobre o professor de sala de leitura, certo? Outro ponto, o supervisor aparece lá como um perfil pendente. É assim mesmo. O supervisor não vai avaliar nem ser avaliado dessa vez, mas ele precisa ter um perfil ativo na sede, na avaliação 360, porque ele vai poder acompanhar quais questionários estão sendo preenchidos, quem não está preenchendo, onde que precisa prestar atenção na escola. Então, o supervisor está certo. Quem viu ali o supervisor e achou estranho ver o nome que aparece lá, mas não está nem avaliador nem avaliado, é assim mesmo, porque ele tem um perfil de observação, tá? Ele vai conseguir ver os questionários preenchidos, mas ele não vai participar da avaliação em si. E é isso, acho que a outra dúvida é, lembrando que o CGPAC de linguagens tem nomes diferentes se você está em anos iniciais ou se você está em anos finais e médio. Então, o CGPAC de anos iniciais é o CGPAC linguagens, o CGPAC de finais e médio é o CGPAC de linguagens e códigos. Então, tem essa diferenciação no sistema, por isso que alguns estão em duplicidade. Então é isso, lembrando que agora a etapa que a gente está vivendo é a etapa de conferência. Então lembrem que se vocês não clicarem em nada vai normalmente distribuir para todo mundo, mas vocês podem agora utilizar esse momento para tirar a avaliação de 7 horas, né, de alguém da equipe gestora, e também vocês podem usar para tirar alguém que está como avaliador e não deveria estar, ou que está como avaliado e não deveria estar. É isso.